Nós temos um ministério de mães aqui, né? Talvez você pense assim, eu gostaria muito que minha mãe orasse por mim. Minha mãe sempre orou por mim. Eu gostaria que minha avó orasse por mim. Eu gostaria que meu pai orasse por mim, meus irmãos, meus amigos. Muito gostoso quando alguém diz, né? Estou orando por você. Alguém já ouviu isso e se sentiu assim feliz? Estou orando pela sua vida. Tem alguns irmãos que gravam oração, nos enviam, né? Isso é bom, né? As pessoas se sentem amadas. Puxa, eu recebi uma oração aqui no WhatsApp, né? Vem aquela mensagem, 5 minutos e 13, você fala, deixa eu botar em velocidade rápida, já põe no carro, né, para ir mais rápido. A hora que você vê uma oração que alguém mandou e você fica surpreendido, né? E grupo de homens, às vezes vem um pedido de oração de mulheres. Eu gostaria muito que o pastor orasse por mim, né? Alguns acham que a oração do pastor vai mais rápido para o céu, tem uma conexão melhor. Não, é a mesma coisa, né? O Deus que responde a oração, Ele é maravilhoso. Quando a Bíblia nos diz, né, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, é porque a oração ela é eficaz, né? Mas porque o Deus da oração, que responde à oração, Ele é eficaz. Então, Ele se agrada quando nós oramos. E a oração não é nada mais, nada menos que intimidade com Deus. A resposta para a oração sempre é intimidade com Deus. Gostaria muito que na reunião de oração meu nome estivesse lá, né? Às vezes tem algum enfermo, nós colocamos o nome, e aí a pessoa, pastor, obrigado pelas orações, recebi. E tem aqueles que mandam só a mãozinha, né? Vem aquela mãozinha assim, naquele grupo, você fica, bom, melhor que nada, acho que ele está orando. Quando manda a mãozinha, eu falo, Senhor, cobra, Senhor, faz ele orar de madrugada, né? Mas há uma pessoa que um dia orou por você. Uma pessoa um dia gastou um tempo orando pela tua vida. E é sobre essa oração que eu gostaria de falar. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. João 17. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra. Te agradecemos porque temos um exemplo máximo de oração na Bíblia. Oramos colocando esse momento diante de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. João 17:1 diz assim: Jesus tendo falado essas coisas, que coisas? Olha o versículo 33 do capítulo 16. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus disse essas palavras em João 16:33, anime-se, eu venci o mundo, vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou isso antes de ir para a cruz. Jesus é o único que pode falar, eu venci antes de entrar em campo. Só Ele. Antes da cruz ele disse, eu já venci. Não obstante a tudo que ele passou no Getsemane, ele ter se entregado à morte por você e por mim, clamado na cruz do Calvário, chorado ali, entregado a sua vida por você e por mim, ele disse antes, eu venci o mundo, então anime-se. E aí entra no capítulo 17, tendo dito essas palavras, essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, o que Jesus faz aqui? Ele ora. Mas Jesus é Deus? É. E Ele ora, como um homem Ele ora. Ele se submete ao Pai, sendo o exemplo maior, magno, para você e para mim. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu. Eu gosto muito dessa oração, porque é uma oração de olhos abertos, olhando para o céu. Oração de olhos abertos, o Senhor também escuta, viu, gente? Às vezes a gente fecha o olho, é mais para concentrar, para não olhar para o lado. Uma vez eu estava num casamento, né? E o homem estava lá orando, pastor orando, e tinha um homem ajeitando a gravata, estava muito calor, ele parecia uma tartaruga assim. E eu tive um ataque de riso no meio da oração, então eu decidi depois daquele dia sempre fechar os meus olhinhos, porque é perigoso. Mas Jesus de olho aberto. Eu lembro uma vez, o Vinícius falou aqui, né, de você olhar para os céus, né? Eu lembro de eu fazer uma oração à noite, olhando aquele céu estrelado, agradecendo ao Senhor, isso é muito gostoso.
Jesus levanta os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Gente, Jesus está falando isso antes da cruz, é importante. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Filipenses 2 nos diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser Deus usurpação para ele, porque ele é Deus. Ele se esvazia, assume a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Ele paga o preço do nosso pecado, foi humilhado, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que interessante isso, o Senhor Jesus Cristo, antes da cruz ele disse: me glorifique com a mesma glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, e isso aconteceu. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eles tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por esses que eu rogo. Jesus está falando de quem aqui? Dos discípulos. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. A doutrina mais combatida da Bíblia é a divindade de Jesus. Eu quero dizer para vocês, como eu gosto de dizer praticamente em toda a pregação, Jesus é Deus. Jesus é o Deus encarnado. E esse texto, João 17:10, ele está dizendo: Pai, as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas. Porque Jesus é Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um, e os judeus entenderam tanto isso que pegaram em pedras para atirar em Jesus. Porque Jesus nunca escondeu quem ele é. Ele é Deus encarnado. Ele é o Deus encarnado. O Filho de Deus é tão Deus quanto o Pai. Já não estou no mundo, verso 11, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Que eles sejam um, assim como nós. Essa oração de Jesus é tão forte, que Jesus está dizendo assim: assim como eu sou um contigo, que eles sejam um, assim como eu sou contigo, Pai. Quando eu penso que o próprio Deus olha para mim, através do sangue de Jesus, eu falo: eu não sou digno, porque se Ele não olhasse para mim, através do sangue de Jesus, eu não estaria aqui agora, nem você. Mas porque existe uma cruz, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado, Ele nos olha através do Filho, através da obra do Filho. E Jesus tem plena harmonia com o Pai. Quando Jesus é apresentado ali através de João Batista, ouve-se uma voz no céu que dizia: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. O prazer do Pai, do Deus Pai, El Shaddai, Todo-Poderoso, é o Filho. E assim como Ele é um com o Pai, Ele está dizendo: meu irmão, minha irmã, nós devemos ser um. Eu não conheço nenhum relato bíblico da Trindade discutindo. Deus é tão bom que Ele criou o homem e a mulher por último.
Porque se tivesse criado no começo, com certeza iam dar palpite. Botei os dois, tá? No pacote. Amém? Porque tem homem que dá palpite, viu? Senhor, você vai criar o mar azul, verde? Como assim? Senhor, por que o sangue vermelho não pode ser azul? Fica mais real. Não, Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Em Romanos capítulo 11, 33, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é dEle. Então o prazer do Pai é na pessoa do Filho, e Ele, a Trindade, desde Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a triunidade estava ali, harmonicamente perfeita. Eternidade, eternidade, a Trindade é perfeita, harmoniosamente perfeita. E é essa unidade que Jesus ora, para que eu seja com você, você comigo, você com seu irmão que está à esquerda, à direita, atrás, na frente. Deu para entender? Não sou eu que estou dizendo essas palavras. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, falando de Judas, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, ou alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Hoje de manhã falamos sobre isso aqui, né? Sobre embaixada. Nós somos embaixadores. Nós somos território de lá aqui. E sábado nós vamos para a rua com esse pensamento. Eu sou um embaixador de Cristo. Eu estou falando do meu Deus. E Ele nos guarda. Está ficando difícil, mas Ele nos guarda. Ainda nós contamos com a simpatia do bairro. Ele nos guarda. Vamos para a rua feliz, porque Ele nos guarda. Eles não são do mundo, como eu também não sou. 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus queridos, a palavra de Deus, a Bíblia, é Jesus em forma de palavras o tempo todo, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 1:1 diz que Ele é o Logos, Ele é a palavra. Então toda a palavra mostra Jesus, e se eu preciso ser santo, eu preciso de mais Jesus na minha vida. A tua palavra é a verdade. Quem está fazendo essa oração aqui? Não sou eu, é o próprio Jesus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E eles foram. Jesus os comissionou a ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor Jesus se guarda, Ele se entrega como sacrifício perfeito, e nós vamos celebrar isso daqui a pouco na ceia do Senhor, para que você fosse santificado em verdade. 20, não rogo somente por esses. Olha aí, ó. Olha você aí, ó. Eu não rogo somente por esses, Mateus, Marcos, Lucas, João, né, todos os discípulos. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus orou por você, olha aqui, ó. A gente nunca para pensar nisso. Que Jesus, enquanto homem, orou, pediu ao Pai por mim, intercedeu por mim. E caso você não saiba, Ele faz isso por você hoje.
Temos um advogado junto ao Pai, hoje, Jesus Cristo justo, e Ele é o ato favorável de Deus, a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Jesus intercede por aqueles que viriam a crer nele. Lá em dezembro de 1990, quando eu clamei por Jesus, falei, não aguento mais viver sem Jesus, caiu a ficha, tudo aquilo que meus pais falavam. É isso. Alguns mais recentes, é isso. Eu criei, entendi que é Jesus, eu preciso dele. Saiba que Jesus orou pela tua vida um dia. E Ele continua a interceder por você, hoje. Por isso que quando crentes oram, tem que falar em nome de Jesus. Senão a oração vai para uma canaleta que eu não sei para quem vai, eu nem falo amém. Tem gente que começa, Senhor, dá isso, dá aquilo, faz acontecer isso, faz chover aqui, darará, amém. Eu falo, não vou dizer amém. Não sei para quem ele orou, em nome de quem. Sabe por quê? Porque toda oração é em nome de Jesus, é o sacerdócio que eu estou invocando. Ele pagou o preço, Ele se interpôs entre um pecador como eu e o Deus verdadeiro, todo-poderoso, para pagar o preço do meu pecado. E Jesus aqui intercede por você e por mim, ainda faz isso hoje. Quando eu olho essas palavras, eu fico tão feliz. Meu Jesus orou por mim. Se você quiser orar, amém, eu vou aceito, mas olha, Jesus orou por mim. Tivesse algumas igrejas a dizer, olha para o seu irmão que está do lado e diz, Jesus orou, ele fez isso, viu? Ele orou por você. Versículo 21, a fim de que todos, mais uma vez, sejam um, unidade, mais uma vez. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe qual é a maior mensagem que nós vamos passar na rua sábado? Essa aqui, do versículo 21. Que sejamos um, assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, eles, nós aqui no Pai e no Filho, para que o Ipiranga creia que tu me enviaste a Jesus. E nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Nós estamos mostrando lá fora, aquele povo de Laranjinha é unido porque só pode ter Deus neles. Quando a gente vai para a rua, as pessoas falam, eu já te conheço. Entende? Essa é a grande mensagem. Nós vamos pregar que somos dele. – 22, vamos terminar. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Mais uma vez, Jesus fala de unidade. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Uau! É o mesmo amor que ele ama o Filho, ele amou você. Essas palavras, né? Nós cantamos aqui, extasiado. Essas palavras me deixam assim. Essa oração de Jesus é muito forte. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, também esses compreenderam que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. É o mesmo amor. Que o amor de Jesus inunde o seu coração, meu irmão, minha irmã. Ele intercedeu ao Pai pela tua vida. Jesus, enquanto homem, orou por você. O que ele pediu nessa oração? Vou fazer um lembrete aqui. Ele orou para que você fosse guardado.
Ele orou para que você se alegrasse. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Jesus orou para que você fosse santificado na sua palavra. Jesus orou para que houvesse aqui unidade. Unidade. Jesus orou para que você pudesse usufruir da companhia dele todos os dias. Jesus orou para que você pudesse ver a glória dele. E Jesus orou pelo amor entre os irmãos. Falamos essa manhã aqui, uma adoração comunitária. Somos um corpo. Vamos com esse espírito para a rua, meus irmãos. Ganhar almas para Jesus. Vamos viver a nossa semana para Ele. O nosso dia a dia para Ele. Nós temos muitas lutas aqui. Você tem lutas individuais. Eu não tenho dúvida, no seu trabalho, em casa. Você tem lutas em vários lugares, às vezes até aqui dentro. Mas eu quero dizer que quem renova as suas forças é Jesus, e Ele intercedeu por você. Ah, é só um evento? Não. Nós não somos uma igreja de cristianismo de eventos. Nunca fomos. Mas de constância. É que existe um que a gente faz uma vez ao ano, que nos despende muito trabalho, que é o de amigo. Mas a gente está ensaiando cantata de Natal. Gente, hoje eu vim sair do coro aqui, eu já estava no espírito, já estava, oh Senhor, que coisa linda. Tá bonito, Elbert. Tirou água de pedra, irmão, ficou lindo. Estou brincando. Podia perder essa, né, irmão? Quantas vidas para Jesus vão ser ganhas aqui no Natal? Gente, cada dia de Natal chegou, já está aí, ó. Nós temos um monte de Bíblia, mini Bíblia, tem quase 5.000 mini Bíblias aí, folheto a rodo. Nós vamos para a rua às quintas-feiras, fomos semana passada. A cada 2 semanas, 3, nós estamos na rua. Vamos no Residencial Cora, 2 vezes por mês, 3 às vezes, né, Marcos? Gente, é a obra do Senhor sendo feita. Então não é assim, é um evento. Não, é tudo. Por isso que eu disse essa manhã, olha o de amigo como um todo, olha a nossa campanha anual de evangelismo como um todo. Nós estamos com os missionários lá no campo, nós temos a cantina, o Arte e Alegria, para estarmos com ele lá. É muito fácil falar, vai, faz um pix para o missionário. Não, a gente precisa envolver a igreja. Podia chegar para a irmã que traz a torta para a cantina, né? Ou compra a pizza, dá direto, não é mais fácil, Cris? Mas isso une. A gente une, faz a cantina lá, para você bater um papo, comprar, por quê? É unidade, a gente está ensinando. É isso que nós queremos. Constância, um ano todo de almas para Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos? Jesus orou por você, para que você viva isso. Deus nos abençoe. Gente, coral está lindo, tá? A água de pedra é brincadeira, tá? Mas está lindo. É água da rocha que é Jesus. Pronto, ganhou o sorriso do casal ali.